A vinda da ferrovia, claro, vai sim reduzir o fluxo, mas vai afetar o setor que hoje depende do modal rodoviário, Gerson? Eu digo assim, hoje, se o setor de transporte está ganhando dinheiro. O setor de transporte não está ganhando dinheiro hoje. Tá pagando as contas, vamos dizer Está assim. abarrotado de caminhão e olha que estão pelejando para pagar as contas. Eu também tenho caminhão, tenho amigos que mexem com isso, que estão hoje trabalhando aí praticamente para empatar. Então, está ganhando dinheiro hoje? Não. Então, as coisas não é assim que funciona. Não é eliminando a concorrência que você vai necessariamente, você vai ter um monopólio, só você pode fazer aquilo. Ô, Gerson, você Isso sempre vai precisar de caminhão. Sempre. Isso que eu ia perguntar, eu ia emendar aí em cima, porque lá fora, né, vamos falar aí dos países que têm a logística de primeiro mundo, Os Estados Unidos tem diz que fica inviável transportar em cima de carroceria de caminhão aí sob rodas acima de 500 quilômetros, né? Você concorda com isso? Como que é? Mas é óbvio que sim. Então você vai ter caminhão para fazer transbordo. Sempre vai precisar de caminhão das propriedades, para os armazéns, para onde vai fazer o carregamento. Porto seco, enfim. Então isso aí nunca vai acabar. Inclusive pode melhorar. O pessoal tem às vezes uma concepção que é a mesma coisa quando o cara tem um comércio pequeno entre um comércio grande concorrente, ele sabe, esse cara vai quebrar. Às vezes faz justamente o inverso. Isso não aconteceu um monopólio aí das empresas de caminhões aí no Brasil de não incentivar a malha ferroviária no país, aí a classe política... Você acha que teve um lobby nisso daí? Será que não? Olha, porque você falava isso desde 70, a mesma malha coisa, é a mesma coisa, se nós analisarmos aí, eu acho que aí temos que eu sempre louvar todos os gestores que já passaram por esse município de Lucas, que o Grupo de Verde sempre foi diferenciado, porque sempre se preocuparam, né? Sempre teve grandes empresários à frente dos prefeitos que tiveram aqui, sempre tiveram já uma preocupação, desde lá, quando que a gente já ouviu sempre, claro, começou, acho que... Sim, verdade seja dita, quando o tem prefeito, razão. acho que era o Marino, pegou sobre o começo da trajetória dos trem. Não sei, eu lembro na época eu ia escutar o apito do trem. E isso lá foram... Virou até meio chacota, né? Já foram 10 anos, mas assim... Que é desde 2014 mas não é, que esse trem era mas os gestores... Palpitar. Mas os gestores aqui fizeram o trabalho certo. E tanto é que foi feito o trabalho certo que Lucas do Verde, ela está agora, foi consolidado como um grande entroncamento rodoferroviário da região. Então isso aí o município de Lucas sempre se destacou porque os gestores sempre se preocuparam, mesmo analisando que Lucas do Verde, comparado com os vizinhos, territorialmente é um município menor, mas ele não ficou atrás. Mas é porque os gestores se preocuparam em fazer a verticalização, em atrair empresas para cá e trabalhar no segundo ciclo. E também agora esse trabalho político que foi feito para canalizar as ferrovias, para fazer esse entroncamento aqui em Lucas, vai dar outro boom com certeza. Isso vai gerar trem vai apitar, será até 2027 que isso aqui vai ficar gravado. Olha, viu? Mas vocês não... O que você acha, Gerson? Não se iludem. Eu acho que trem aqui antes de 5 a 7 anos é muito difícil. Porque vocês são mas então está dentro da previsão, né? A mas ferrovia você estadual, imagina né? uma ferrovia ser construída, todos os filhos... nós temos aí agora, a China que constrói dois anos. Vamos dizer aí, assim que hoje, uma vez, temos que pensar o seguinte, uma vez os modais de construção, os modelos de construção eram totalmente diferentes. Hoje a coisa modernizou muito, né? Então hoje pode ser, claro que num espaço mais curto aconteça, mas não se ilude que antes de 4, 5 anos a gente vê trem, que é muito difícil. E aí, como você falou, aí, qual que é a nossa via de escoamento? Ainda continua sendo o 63. E se nós ainda estamos com um problema com esse povo enroscado aí, qual que vai ser a solução? Nós vamos ter que conviver com esse problema, acho que um bom tempo. Apesar que agora também, o Estado também está trabalhando muito forte na infraestrutura, eu vejo fazendo muitas rotas alternativas, né? Você fala Mato Grosso. Mato Grosso, rotas alternativas que vai começar a ter alguma escapada, mas não vai fugir muito ao 63, não tem jeito, né? Quando você sobe agora sentido, né, a maioria dos nossos produtos sobe agora sentido Pará, você vai para... Já foi feita, acho que a concessão também para duplicar. Se não fizer, não tem condições. Porque vai estrangular também, né? Já está estrangulado. Já está, né? E também sobre manutenção. Hoje os veículos são muito pesados, o veículo de carga mudou muito, né? Uns anos atrás era caminhões aí 3 eixos no máximo, 4 eixos. Hoje é 9 eixos, é caminhão que carrega com puntário e tudo, caminhão 100 toneladas. Haja asfalto para aguentar isso aí também. Para aguentar. E é um atrás do outro, né? Você vai daqui a Cuiabá, você pega a fila de 300 caminhões aí. Então mudou muito, né? E
Eu digo claro, que eu sempre comentei, a gente tem que se mexer. Eu acho que a sociedade agora também está mobilizada e talvez isso aconteça de forma mais rápida. Fazendo um pincelado sobre isso, eu acompanho o trabalho que o ministro Tarcísio de Freitas tem feito na infraestrutura. Que diga-se de passagem, eu acho Muito bom, né? Eu acho que faz muitos anos que não tem um ministro da competência dele. Então, o cara está fazendo um trabalho fantástico aí de estrutura e infraestrutura no país inteiro, que é uma loucura. A modernização dos portos, aeroportos que foi feita aí, esse trabalho, essa integração do público-privado que está sendo feito, né, que é a solução, não adianta se iludir, né? O Brasil, como um país continental que precisa privatizar algumas coisas. Precisa privatizar, precisa colocar a iniciativa privada no meio. Aí funciona. A pessoa Gerson, mas o poder público, eu fico assim indignado. Eu sou da área do direito e andei conversando, e a gente viu esses dias atrás até o presidente da Assembleia falando: não paga o pedágio, você não tem jeito de pagar e tal. A não ser que tenha um movimento, um protesto. Mas assim, eu digo assim que tem que ter o governo, ele tem o poder público, ele tem em mãos, embora que aí tá judicializado, é importante falar isso da BR-163, né? E a justiça privada que deu aí o direito da empresa continuar explorando. O governo tem uma dívida, pelo que tudo indica, ao que tudo indica, né? Com a empresa que ela construiu, executou aí umas obras. A empresa tem um financiamento com o BNDES. Isso. E aí teria que fazer um encontro de conta. E parece que o pedido da empresa para entregar né, a concessão seria um pedido aí, né, vamos falar assim, monstruoso, que não inviabiliza o negócio. Inviabiliza a Mas negociação. Ela não entregou já, Valdecir? Aquela história, entre aspas. Tá. Entrega perante o público, né? Certo. Que assim, é um tipo de um processo que ele corre meio... Não poderia ser isso, nós acabamos de falar da transparência, da publicidade, da eficiência, né? É uma concessão pública. E eu vi ali falando, corre em segredo de justiça. Então, a proposta da concessionária para fazer a entrega, ela tem uma proposta. O que é essa proposta? Proposta de dinheiro para... Olha, nós gastamos tanto, nós temos que sair, quer dizer, ela vai ter que receber por parte do governo federal, aí seria uma indenização. Quer dizer, além de não fazer a duplicação, não fazer o acostamento, além de não fazer, cobrar pedágio, ela ainda quer receber para entregar a concessão. E se o governo não chegar num acordo, nós vamos estar nesse impasse, a situação é essa, é exatamente essa. Né? Que bom que você está comentando disso, porque o governo, e por isso que eu estou falando que o governo tem que dar o canetaço. Agora, eu acho que que a preocupação do governo é dar um canetaço e recorre um STF, o STF pode dar amenizar a coisa aí. Você tá entendendo? Aliviar para a Rota do Oeste. Rota do Oeste. Então, não pode, né? Não pode. Por isso que o governo está pressionando e chegar a um acordo amigável, que seria realmente, a meu ver, hoje, nessa altura do campeonato, seria o melhor negócio, o melhor caminho. Mas, se isso aí continuar, o governo tem que dar canetaço, porque senão vai longe isso aí. Não, isso aí não vai ser feito nunca. Se não houver pressão por parte da sociedade civil organizada, esse canetaço será tomar na força, falar, vocês não cumpriram, tem um processo de caducidade, eu não sei qual que é o prazo dele, mas está correndo. Diz que até então nem isso não estava correndo, diz que era para executar até, né? Era 2019, né? A obra, né? Enfim, tá aí o problema agora. E sério, o problema hoje é um problema jurídico. Hoje o problema Vamos torcer para que não se arraste, né? Que não siga o exemplo de muitas outras situações jurídicas que demoram aí anos e anos para ser resolvidas. Tem muita pressão, né, Jorge? Eu acho que vai. E Gerson, muita pressão política, pressão do governo federal, e a empresa ela está aí encurralada aí com essa situação, né? Que parece que foi apresentado aí o nome de novos acionários, que seria uma maneira, mas não foi aceito, né? O que nós queremos é uma solução. Até porque os impostos estão em dia
Não é verdade? O pedágio está sendo pago, né? Então o mínimo aí é que se apresente uma solução. Eu até sugiro para você, viu, Jorge, você trazer, tem o Abel, tem o pessoal da OAB. Doutor Abel, né? Eu sei que ele a tem concessionária acompanhado Rota isso muito de Oeste perto, né? pode não vir, mas que venha Convidá-los, aí, né, também, sim. pessoas ligadas aí também. Não, a ideia é dar oportunidade para que possam E também vai. se posicionar. Mas o que nós vemos até o momento é algo que para o grande público é muito simples. Nós pagamos pedágio, pagamos impostos e desde os anos 70 nós temos uma rodovia que não tem acostamento. Morrem pessoas, todos os dias a gente ouve notícias de pessoas que morrem devido, né, aos problemas advindos dessa situação que já deveria ter sido resolvido. Então, isso é o simples, né? Agora, o complexo é isso. Aí vai para o jurídico. Aí tem uma série de coisas que o grande público, eu mesmo, não tem ideia do que é, né? Mas o que a gente sabe é o seguinte, que nós pagamos imposto, né? Para que isso esteja pronto, e não está. E teve, só para se ter uma ideia aí, que a gente possa aqui... foi feito um acordo, uma justiça arbitral, né? Uhum. Que isso existe, né? Legalmente falando. Então, o governo da época e a Rota Oeste fizeram um acordo arbitral. E lá um juiz arbitral deu, né, favorável à Rota do Oeste. Uma liminar favorável à Rota Oeste, e ela colocou essa liminar ali, né, na gaveta e está se amparando dela, né? E para derrubar isso que nós estamos falando, vai ter que o próprio governo, penso se não tiver a caneta do presidente, mas quando tá não vai resolver. Está judicializado, é muito difícil, né? Porque veja como é que está hoje como é que está a situação do país. Olha mas tem o interesse público, né? Não, existe interesse público, mas veja aí. Para fins de interesse público, todo você tem aquele alguma... imbróglio que teve lá da Lava Jato. Os homens foram dar uma canetada, soltou todo mundo. Então, soltou todo mundo. Devolver uma parte do dinheiro, né, Gerson? Como é que você vai confiar no Trump? Então é complicado, né? Então, entrando na justiça aí agora, espera que a solução aconteça o mais rápido possível, né? Pra gente isso sair. aí. E como nós falamos, o grande corredor de escoamento é o metrô, não tem outro. É isso mesmo. Enquanto que das ferrovias não chegar... Não, é praticamente claro que as ferrovias... um terço do comércio exterior passa aí, né? As ferrovias vão ajudar muito o transporte, mas o fluxo do 63 vai diminuir muito pouco. Isso que nós falamos aí no raio de 500 quilômetros, né? Quem vai fazer isso aí os caminhões. Isso não vai mudar nada. Isso vai mudar, assim, de um caminhão não ficar levando também, se torna inviável, né? Pegar, levar daqui para o Porto de Santos, Paranaguá, 2.000 km para lá, né? 2.200, né? Então fica inviável. Hoje, na verdade, isso não acontece. Hoje o pessoal já usa muito Rondonópolis, porque Rondonópolis já é o... Tem um Porto Seco lá, né? Porto Seco, que daí já carrega lá, já vai de trem. Que é ali também, diga-se de passagem, que é importante ressaltar do grande trabalho que foi feito, né, em relação a isso aqui em Lucas. Eu estava comentando antes. A Rumo já atende ali. A Rumo já atende. Então, mas assim, fazendo um parênteses sobre isso, que eu estava comentando sobre todos os gestores que passaram, que fizeram um trabalho, colocaram sua pedrinha ali, para que realmente a ferrovia viesse a Lucas, é muito importante ressaltar. Também na administração do Luiz, eu tive a oportunidade também participei de uma reunião lá em Água Boa no início, quando fui até sozinho, fui representando o Lucas, fui junto com o pessoal de Novo Biratã, que é o prefeito de lá, foi junto também o caçula lá de Santiago do Norte, que tem um interesse muito grande lá de transformar Santiago numa cidade, e primordial que o trem passe por lá, porque existia isso foi em 2018, se eu não me falha a memória, teve lá, tinham rumores que a FICO estavam querendo mudar o traçado da FICO. Que não passaria mais em Lucas, não seria mais Lucas. Tinha fundamentos aí? Tinha certo fundamento. Aí foi feita uma reunião, até eu participei, na época eu representei o município como secretário que eu estava na época, pelo Amando do Luiz. Aí realmente foi uma reunião que teve uma participação muito grande, o Tarcísio na época participou dessa reunião. Já era ministro? Lá naquele ato foi... Não, ele era do DENIT, mas não era ministro. Não era ministro, né? Ainda nessa época. Não, mas eu acho que já em 2018 ele já tinha assumido já. Que o Tarcísio já veio de longe. O Tarcísio é de carreira. É de dentro do setor de infraestrutura, ele conhece né? esses projetos. Ele vem desde os governos do próprio PT. Ele na época, então, ele naquela um dos governos passados que permanece, né? Mas ele é um técnico, né?
na época ficou então consolidado que não a rota não mudaria naquela oportunidade. E depois, no segundo, foi em 2020 já, início de 2020, já teve uma outra reunião que participou, até o prefeito Luiz Minotto também foi nessa reunião, aí foi mais uma turma grande, e movimentou a classe política, todos aqueles prefeitos do Araguaia participaram, que a FICO também vai alavancar aquela região Araguaia, que é uma loucura, que hoje o Araguaia tem uma logística pior que a nossa muitas vezes, né? Porque lá vai incorporar muito a questão da lavoura, porque lá o problema justamente da região Araguaia era a logística, né? Os caras, para sair para Cuiabá... Ainda tem trechos de estradas de chão, né? Não, é fora de... É o Vale dos Esquecidos. Era, né? O Vale dos Esquecidos. Que, na verdade, agora vai acabar... Araguaia é o Vale dos Esquecidos. Os primeiros a serem contemplados com uma calinha de ferro, né? E depois, pelo que eu sei, já foi dada a ordem de serviço de lá a Luva do Rio Verde. E também, na época, acho que teve uma briga muito grande, que tem esse resultado de trazer aquela perna da Rumo para cá, uma briga que o Neri comprou lá na época, que foi o Nardes, para cá eu lembro toda essa história aí, de lá mexer com a malha paulista lá, para daí viabilizar a vinda da perna da Rumo também para o Cuiabá, Mutum, e depois vinha em Lucas. Então também foi uma briga que o prefeito Nápoles também comprou, como todos aqui. Então, eu estou falando, é importante que... E a gestão atual, a gente vê que também já está em cima disso. Está em cima também. E isso é importante, porque para realmente consolidar, vai acontecer agora. Quando vai acontecer? Não é amanhã, né, gente? Esse trem para apitar ainda vai alguns dias. E uma coisa que eu ressaltar também, o grande problema do Brasil é isso aí. O problema é assim, agora na minha opinião, o governo Bolsonaro hoje, eu sou bolsonarista, falo de carteirinha, e admiro ele pelo trabalho diferenciado que ele fez. Claro que tem muitas falhas, isso aí não tem como não ter, todos têm. Mas eu acho que nos ministérios, que a gente tem um pai dele, ele colocou pessoas técnicas no ministério. Se você analisar, pegando só 3 ministérios ali, pegar o Ministério da Infraestrutura, o Tarcísio é um cara de carreira, ele conhecia esse projeto lá dentro, botou o cara está fazendo um excelente trabalho. Vamos pegar a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, né? Pô, que trabalho fantástico que aquela mulher faz. E Ciência e Tecnologia, que é o Marcos Pontes, que a gente acompanha. São caras que estão voando ali dentro daquelas ministérios, mas que são técnicos, são políticas, foi pessoas da área, colocou pessoas que entendem da área. Eu acho que, para mim, o grande mérito do governo do presidente Bolsonaro é isso, ter escolhido nos ministérios pessoas da área. Então, embora que já mudou bastante. Claro, né? Isso aí é normal, muda mesmo. Isso aí é qualquer município, estado, muda. Quando às vezes não se encaixa, até o próprio cara que pega não se adapta ao meio, né? Isso é normal. Mas eu digo assim, o Brasil tem um problema, né? E Deus queira que não tinha que mudar essa ideia. Por exemplo, você tem uma concepção, vamos pegar, municipal ou federal, de vários projetos que se gasta energia, dinheiro para montar projetos, por exemplo. Montar projetos, aí, às vezes, você não consegue executar naquele período, porque, como eu disse, o período é curto, né, para fazer tudo. Ou você inicia e o próximo gestor tem que dar continuidade. Quantas obras esse Brasil afora você vê não sendo dando continuidade? Porque mudou a gestão. Né? Desperdício de dinheiro público de energia. Eu não acredito que o projeto seja tão ruim que o outro não possa continuar, simplesmente porque não é da mesma ideologia política, o cara não quer acabar o serviço. Eu acho que o governo Bolsonaro também teve um grande tem que ser elogiado nesse sentido, que muitas obras inacabadas que ele pegou, que eram obras que o PT tinha deixado, que tocaram um pouco, não acabou, ele tocou e terminou. Que a transposição do Rio São Francisco, as maiores aí, né? O asfaltamento aí pro lado do Pará, que tá louco, quantos anos que não tinha acabado. E fora muitas outras que foram feitas. Eu acho que isso é o grande mérito que eu vejo. E eu penso assim, o governo Bolsonaro, ele merece mais 4 anos, porque quando você estrutura o negócio agora, igual está sendo feito, cara, tem que analisar, eu sempre falo assim, tem que analisar o momento, o jeito que o cara pegou o Brasil. Pegou o Brasil saindo de um impeachment da Dilma, o Temer deu uma ajeitadinha, mas já pegou... uma maquiagem? Pegou o país praticamente de cabeça para baixo. O cara começa a trabalhar no primeiro ano, no segundo ano entra uma pandemia que ninguém conhecia, que hoje até é mais fácil você falar da pandemia. Mas quando ela entrou em 2019, colocou pavor em todo mundo. Eu não sabia se nós não ia morrer numa semana, então todo mundo se apavorou. Então imagina você, tanto gestores municipais, estaduais e da esfera federal, pegar essa bucha aí
que está até hoje aí, só que hoje está um pouco mais fácil de administrar, mas no primeiro momento, o que aconteceu? Lockdown, vão fechar tudo, acabou as escolas. Cara, jogar isso aí no colo do cara que está sentado com a caneta não é fácil. Ele tomar as decisões. Dá muito Garção, desgaste, e começar né? a morrer gente, e aí o problema se alastrando. Aproveitando. É complicado, não era fácil. O que você está dizendo, Então, para assim. complementar a Você tua tem que analisar fala. a conjuntura, né? A conjuntura, sim, mas daí a minha pergunta para ti, já que você comentou sobre o governo Bolsonaro, você acha que o governo está sendo bom para aquele que mais precisa? Lembrando o seguinte, nós somos um país que tem muita gente pobre. Muita gente pobre. Mas sim, gente que realmente passa dificuldade. Estão abaixo da linha da pobreza, né? Pobreza. Cerca de Então, isso 40 é um mil problema. Tem muita coisa que famílias, precisa ser né? resolvida, mas tem coisa que nós sabemos que é prioridade. A vida, né? Isso daí é prioridade. O social, né? né? O social. Agora, assim, não é só uma questão social, é que essas pessoas possam ter acesso ao mínimo. Tá, aí a gente viu o aumento do preço de alimentos, combustíveis, tem um contexto internacional que contribui também. Muitos países estão passando essa inflação, mas a minha pergunta é: o governo Bolsonaro está sendo bom para quem mais precisa, Gerson? Ou só para quem está aí, né, na metade da pirâmide, vamos dizer assim? Ou no topo dela? Está sendo bom para o povão? Eu vejo que o governo Bolsonaro é bom para todas as classes. Ele nunca, jamais esqueceu o social. Tanto é que agora ele modificou até o programa que era o programa que assistencial lá, melhorou ele mais. Óbvio. O auxílio. Eu tenho no Brasil. tem que analisar a conjuntura. Pera aí. Com essa vinda da pandemia, o mundo inteiro entrou numa recessão. Então, o combustível hoje é uma commodity. O combustível, mesmo a gente sendo autossuficiente em produção? Não somos autossuficientes. Não somos autossuficientes em produção de petróleo? petróleo? Não. Mas mesmo assim, a parte da alimentação são commodities. Então, como a economia se retraiu e começou a faltar alimento no mundo, a economia retrocedeu, a inflação tá no mundo todo. Então, até nos Estados Unidos, países que nunca tiveram, hoje estão tendo problemas menores, porque são economias mais estruturadas, mas os menores. Mas se você analisar o Brasil, dentro do cenário da América Latina, pega bem, aqueles governos que se dizem que são os que auxiliam os menores, os socialistas, olha o que fizeram com a Venezuela, olha o que estão fazendo com a Argentina. Se nós não cuidar, daqui a pouco nós estamos no mesmo caminho. Então, isso não pode acontecer. É um retrocesso. Não é você fazendo assistencialismo, tem que ser momentâneo. Isso. Tem que criar políticas públicas. Claro, mas o grande negócio que tem que ser feito é incentivar a economia para que se gere emprego, que tenha condições dignas da pessoa trabalhar, não depender daquele dinheiro. Obviamente que quando a pessoa está passando necessidade de fome, é preciso. E está sendo feito. Eu acho que a pergunta do Jorge é bastante pertinente. Eu vejo, assim, eu também tenho um perfil de Estado mais liberal, Estado mais... Sim. Eu também penso nisso, que o Brasil, eu acho que o modelo de Estado, que eu quero dizer, que para mim que tem que ser mudado. Tá aí, tá. O exemplo é os estados todos do Brasil quebrados. Né? Não aguenta mais pagar funcionalismo. O Mato Grosso é um dos estados que ainda, vamos falar, produz, está crescendo a receita, mas há poucos tempos o Estado não conseguia construir nada. Conseguiu dar o tom porque taxou. Cachou mais imposto, né? Então, assim, para ter uma ideia, são 100 no estado de Mato Grosso, 100 mil funcionários na ativa e mais 100 mil aposentados inativos. Então, assim... Quem que paga essa conta, né, Valdeci? A pergunta é essa. Quem está pagando isso aí? É o setor produtivo. Então, aí o setor produtivo não aguenta mais pagar imposto no Brasil. Isso. As empresas, o agro, enfim, né? Que o agro, eu penso, viu, Gerson? Eu penso assim, minha maneira de analisar, que se nós dotarmos o Brasil nessa logística que você falou, das ferrovias, da duplicação da 163, né? Que tanto precisamos aí, criar hidrovias, enfim. A infraestrutura Brasil, como um todo. Aí, né? Vai cobrar impostos do setor produtivo. Inclusive, como faz na Argentina, como faz nos Estados Unidos e outros países fazem isso. Por quê? Porque tem uma malha, uma infraestrutura, um modal de transporte, logística de transportes de primeiro mundo. Aí se cobra, porque o setor se torna competitivo. Agora, desse modelo que o Brasil realmente
vive aqui, nós falando aí. Obviamente nós temos que diversificar Você o modal. falou lá do Araguaia, né? Então... Temos que diversificar esse mas eu acho que agora está acontecendo. Eu vejo que com a chegada das ferrovias nós vamos ter um outro boom aí. Nós temos que ser sempre otimistas, não podemos ser pessimistas. A questão do governo, a gente fala. Não, entrar na questão do governo, nós sabemos que hoje tem um embate mas grande. assim, né? mas em relação assim, tá uma contradição também de falar, nós somos o país do mundo ainda. A gente falou, não, o Jorge, eu tenho certeza que o próprio Bolsonaro e o Gerson e o Brasil inteiro não se conforma do nosso país ser um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós ter aí um número de famílias abaixo da linha de pobreza, né? Não dá pra a minha discutir questão isso, né? a minha questão foi nesse sentido, porque nos preocupamos muito com várias questões, né, das quais não deve se deixar de preocupar, tem que realmente se preocupar com isso. Então, mas existem outras questões que são urgentes e que precisam ser resolvidas. Que dos itens, né, da Constituição Federal está a questão da distribuição de renda. Né? Então, uma o coisa Brasil complexa. E a gente sabe que a política social, seja na gestão municipal, estadual ou federal, ela não é fácil. Não. Ela tem que vir um conjunto de ações. Né? Eu vejo uma coisa que deveria ser feita e não é feita no Brasil, por exemplo, nessa questão da distribuição de renda. Hoje, por exemplo, o empresário, ele contrata um funcionário, mas ele custa o dobro Sim, ele paga. Empresário. Isso aí deveria ser feito um trabalho em cima dessa legislação. O que acontece? O empresário não deveria pagar, deveria ser desonerado os impostos sobre a folha, e aquela diferença tinha que ir para o cidadão. Em vez de eu pagar para o governo, ir direto para o bolso dele, entendeu? Aí, em vez do salário mínimo, sei lá, R$1.000, ser 2 ou 3. R$3.000, né? Aí sim seria assim, justo. Mas não. Então o dinheiro, o empresário que contrata hoje, ele paga 3 para o cara, te custa 6. 3 mil vai para o governo para depois ele devolver. E o pior é que ele guarda o dinheiro do FGTS, por exemplo, é uma perda, né?